distração. A hora em que a gente pode ser ajudado pela palavra é a hora em que toda a nossa atenção tem que estar voltada para a palavra. Deixa eu te mostrar uma passagem, não é sobre isso que a gente vai falar, mas eu quero que você considere isso, creio que é uma inspiração do Espírito. Provérbios capítulo 4, abra lá por favor. Você está comigo? Amém. Aleluia. Livro de Provérbios no capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A partir do versículo 20. Quem achou aí Provérbios 4, 20, diga: minhas contas estão pagas. Fé é chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Glória! Provérbios 4, 20 diz assim: filho meu, tem algum filho de Deus aqui? Filho meu, atenta para as minhas palavras. Essa palavra atenta quer dizer volte toda a sua atenção, não se distraia. Atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Na versão original dá a entender de virar mesmo o ouvido, vira o seu ouvido. Sabe, eu tenho uma pastora americana, amiga nossa, que ela diz que algumas pessoas já a procuraram para dizer: pastora, por favor, ore para que Satanás não fique mais falando no meu ouvido. Sabe, irmão, a gente não tem uma base bíblica para mandar Satanás calar a boca. Ele pode continuar falando e tentando influenciar a vida da gente, mas ele não pode impedir a gente de voltar os ouvidos para a palavra. Ou você dá ouvidos àquilo que o diabo está falando, ou você volta os seus ouvidos para a palavra. Maravilha, Deus. Sabe, irmão, eu preciso dizer isso para você. A gente está vivendo um tempo atípico, esse tempo de pandemia. E a gente, mais do que nunca, como referência, que eu vou falar sobre isso, a gente precisa estar cheio da palavra. Se você ficar continuamente voltando os seus ouvidos para aquilo que está sendo noticiado na televisão, você não vai ter fé no seu coração para ajudar as pessoas que estão desesperadas. E sabe, meu irmão, se a igreja não for um lugar de fé, se a igreja não for um lugar de cura, se a igreja não for um lugar onde a pessoa entra caída e sai de pé, onde ela é levantada por dentro, se a igreja não é mais um lugar onde as pessoas saem com otimismo, com expectativa, esperando o melhor, não tem mais esperança para a humanidade. Porque o último lugar de esperança para a humanidade é a igreja. Amém. Eu digo a igreja do Senhor como um todo, que se manifesta em cada igreja local. Glória a Deus. Aleluia. Porque às vezes a gente erra quando a gente pensa: não, mas eu estou falando da igreja como um todo. Não tem como você ver a igreja como um todo. A igreja se manifesta em cada porta que se abre para se congregar. E as pessoas precisam entrar e elas precisam saber que o caminho com Deus é melhor do que qualquer outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Sabe, eu me converti já tem alguns anos, bastante tempo. E quando comecei minha caminhada, buscando conhecer a palavra, as pessoas diziam para mim: agora você vai ver o que é servir ao Senhor. Como se desse a entender que o caminho com o Senhor era pior do que o caminho que eu estava vivendo antes. Meu irmão, o caminho com Deus é muito melhor, porque Deus é bom. A Bíblia diz que Deus é por nós e não contra nós. Ele está do nosso lado. Amém? Olha só que coisa interessante. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos e guarda-os no mais íntimo do seu coração. Essa palavra coração aqui fala do espírito humano. Você precisa colocar a palavra no seu coração. Se você ler Provérbios capítulo 18, versículo 19 e 20, não vou ler agora porque quero ler uma outra passagem. Mas a Bíblia diz que o nosso coração se farta daquilo que é produzido nos nossos lábios. Se você estiver fazendo eco com aquilo que está sendo passado na televisão, que vai morrer mais de 1 milhão de pessoas, que vai piorar, que não haverá vacina, que não tem cura, se você ficar dando voz a isso, é isso que vai alimentar o seu coração. Mas se você continuar alimentando o seu coração com a palavra de Deus, a Bíblia diz que a boca vai falar daquilo que está cheio do coração. Meu coração se enche daquilo que eu falo, mas a minha boca fala daquilo que está cheio do meu coração. É um ciclo que eu e você devemos alimentar. A gente precisa encher o coração da palavra. Porque o que as pessoas que procuram a gente, como o apóstolo Sérgio testemunhou aqui, o que elas querem ouvir é a palavra. Amém? Amém. E a gente foi encarregado com essa missão. A gente precisa compartilhar a palavra.
Sim, é fato, é verdade que o apóstolo Sérgio disse aqui. A gente tem os desafios da gente, a gente tem, somos seres humanos, comemos arroz e feijão, do jeito que todo mundo faz, mas há uma unção sobre a nossa vida, uma missão sobre os nossos ombros, e as pessoas precisam ouvir a palavra. O que a gente precisa é aproveitar oportunidades divinas como essa, de nos juntarmos com outros ministros, parceiros de ministério, que têm os mesmos desafios para a gente compartilhar e abrir o coração. Mas sair daqui é viver a vida que a gente precisa viver lá fora, dando testemunho e sendo, como o apóstolo Sérgio disse aqui também, e eu vou usar as palavras do apóstolo Paulo, sendo padrão dos fiéis. Porque o que o povo precisa é referência. Como citei 1 Tessalonicenses, o capítulo 1, o apóstolo Paulo falando do ministério dele, ele disse: nós pregamos a vocês não somente com palavras, mas também em demonstração do Espírito, de poder e o nosso procedimento diário no meio de vocês. Então nós pregamos a palavra, como estou fazendo aqui agora, nós ministramos o poder de Deus, mas nós na nossa vida diária tem que ser uma mensagem para as pessoas. Elas sabem que nós somos iguais a elas sabem que a gente tem os mesmos desafios, que a gente paga a conta de luz, conta d'água, IPTU, ainda não tem isenção para essas coisas para a pessoa física, mas a gente faz tudo que todo mundo faz, só que a gente tem a alegria do Espírito demonstrada no nosso rosto. Sabe, meu irmão, os mesmos desafios que está todo mundo passando, a gente está passando também. Só que a alegria do Senhor, que é a nossa força. Quantos sabem que não é a tristeza do Senhor que é a nossa força? Glória a Deus. Não é o choro do Senhor que é a nossa força. É a alegria do Senhor. Eu acho que há uma interrupção, às vezes, entre essa conexão do coração e o rosto. Porque o crente diz: eu estou alegre no Senhor. Mas às vezes a cara está amarrada, emburrada. A gente tem que liberar essa conexão do coração. Lembra? A alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz que a alegria é fruto do Espírito, não das circunstâncias, gente, porque desafio todo mundo tem. Se a gente depender das circunstâncias para estampar um sorriso no rosto, a gente não vai rir nunca, porque desafio a gente tem todo dia. Lembra o que Jesus disse? No mundo vocês vão, presta atenção no que Jesus disse, vocês vão passar pelas aflições. Ele não disse que a gente vai permanecer nelas, ele disse que a gente vai passar pelas aflições. A aflição é temporária, tem prazo de validade. Aleluia. O apóstolo Paulo olhava para o problema e dizia: é uma leve, não é tão pesado como a gente pensa, e momentânea, não vai demorar tanto tempo como a gente imagina. Leve e momentânea tribulação, não é eterna tribulação, amém? Amém. Eterno é o peso de glória, eterno é a alegria do Senhor, eterno é a palavra de Deus. Tribulação, prova, é uma questão geográfica, porque a gente só enfrenta problema porque a gente está nesse mundo. Mas Jesus disse: enquanto você estiver passando pela aflição, mantenha o bom ânimo. Foi isso que ele disse. No mundo tereis aflições, mas tenha o bom ânimo. Ele disse: eu venci o mundo. Eu sei que você sabe disso, só vou te lembrar. Jesus disse isso antes de ser crucificado, de ser morto, sepultado e ressuscitado. Jesus disse: eu venci o mundo. Ele disse: quando a gente estiver passando pela aflição, a gente mantém o bom ânimo. Ele disse: o exemplo sou eu venci o mundo. Agora lembra o que o apóstolo João falou sobre vencer o mundo? Ele disse: a fé é a vitória que vence o mundo. Aleluia. Jesus estava dizendo: quando você passar por aflição, se mantenha crendo, porque o justo vive pela fé. Meu Deus. Amém. Deixa eu terminar de ler aqui para a gente avançar para outro texto. Eu vou ser rápido, apóstolo. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixa apartar-se dos teus olhos, guarda-o no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Deixa eu te falar sobre a vacina para esse coronavírus. A palavra de Deus é saúde para o seu corpo. Se você quer encontrar a cura, você vai encontrar a cura na palavra. Eu não estou desconsiderando nada que a ciência tem descoberto, mas chega um tempo em que a ciência não tem mais resposta, mas a palavra sempre tem a resposta. Meu irmão, e a gente é crente. Se as pessoas procuram a gente e a gente não crê, então eu vou encontrar alguém que crê. Você vai dar uma palavra de desânimo? Quando foi que alguém chegou a Jesus e Jesus deu uma palavra de desânimo? Disse: não, é isso aí mesmo, fica doente mesmo, mantém sua doença com alegria, porque você tem que ficar doente mesmo. Não, Jesus sempre curou o enfermo que chegou até ele.
Sabe, a gente está entrando num tempo onde há um grande conflito com aquilo que a palavra ensina e aquilo que estão impondo à igreja. A gente tem no nosso ministério igrejas em todos os lugares do Brasil. A gente sabe que na região sul, por exemplo, todos os bares estão abertos, mas as igrejas têm que ficar fechadas. E a gente está achando que é só uma briga política e não está enxergando o lado espiritual do que está acontecendo. A gente tem que estar posicionado. Se a pessoa chega na igreja e o ministro cheio da unção, encarregado com essa missão de trazer esperança para o povo, Jesus disse: estes sinais seguirão os que creem. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Aí aquele que foi encarregado dessa missão tem medo de tocar e medo de ser tocado. E acabou a esperança do povo. Você imagina se Jesus não cumprisse o ministério dele porque estava com medo de ser contaminado. Eu não sei se você sabe, Jesus, ele, quando teve o seu ministério terreno aqui, não haviam curas e a ciência não tinha avançado tanto como avançou nos nossos dias. Jesus não tinha medo de ser contaminado quando tocava nos enfermos, não tinha medo de ser contaminado quando os enfermos tocavam nele. E eu não sei se você acredita nisso, mas quando Jesus subiu aos céus, a mesma unção que operava em Jesus, que é a cabeça da igreja, continuou operando no corpo dele. Amém. Aleluia. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Deixa eu dizer para você, coração nesse texto, eu sei que talvez você já deva ter ouvido isso, eu já ouvi bastante vezes, pessoas dizerem ao ficar chateadas ou se aborrecer com alguma coisa, mágoa, alguém fez alguma coisa, olha, guarda o coração. Não é sobre isso que o texto está falando. Não está falando sobre alma, não está falando sobre emoção, não está falando sobre sentimento. Está falando sobre o espírito humano. O lugar onde a palavra de Deus habita, o lugar onde o Espírito Santo habita. O coração. E como é que a gente guarda o coração? Sabe, eu sei que talvez você já tenha lido esse texto, já tenha falado para pessoas, até pregado sobre isso. Sobre tudo que a gente deve guardar o coração. Amém? Amém. Porque o coração é o lugar onde a palavra vai estar. A fé é do coração. Agora olha o que diz o versículo seguinte, versículo 24. Diz assim: desvia de ti toda a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. A maneira de se guardar o coração é guardar a boca daquilo que a gente vai falar. Meu Deus. Se você tem algo para falar, lembra, eu citei Provérbios capítulo 18, versículos 19, 20, 21 também. O poder da vida e da morte está na língua. Você guarda o seu coração falando a coisa certa. Você se livra de ansiedade, preocupação, inquietação, falando a palavra. Aleluia. Você precisa se encher da palavra. Assim como nós falamos para as nossas ovelhas, para aquelas pessoas que nos ouvem ministrando, vocês precisam guardar a palavra, vocês precisam considerar. O autor de Hebreus vai dizer que nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para delas nós jamais nos desviarmos. Como é que se apega com mais firmeza? Falando. A palavra meditação dá o sentido de ruminar, como a vaca faz. Quem já viu a vaca comendo capim e parece que ela está mastigando chiclete? Aquela comida desce para o estômago, ela coloca para a boca de novo, ruminando, mastigando. Você recebe a palavra, você precisa alimentar o seu coração com a palavra que você ouve. Lembra, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ouvir só uma pregação não vai colocar a palavra toda no nosso coração, mas se a gente se apega com mais firmeza a verdades ouvidas, declarando a palavra, aí sim a gente está colocando a palavra no coração. E em momentos como esse que a gente está vivendo, quando a pressão vier, porque quando Jesus diz, a boca fala do que o coração está cheio, porque o homem bom tira do bom tesouro do coração coisas boas, e o homem mau do mau tesouro do coração coisas más. Se eu estou enchendo meu coração com a palavra que vai sair da minha boca quando eu estou despreparado. Porque é diferente quando você vem para uma reunião como essa, você vem preparado psicologicamente, emocionalmente, já ensaiando o que você vai falar quando alguém falar com você. Paz do Senhor, varão. Como é que está? Está tudo na bênção, só vitória, oh aleluia, manto, terra. A gente já sabe o que falar. Mas numa situação adversa, que a gente não está preparado, como o apóstolo Sérgio testemunhou aqui, indo no supermercado, andando por aí, ou recebendo alguma pessoa em casa, alguém com problema no casamento, alguém com algum desafio, alguém com alguma dificuldade, com alguma enfermidade, quando aquela pessoa chega para você, uma situação se levanta, o que vai sair da sua boca é o que está cheio do seu coração. E aí, meu irmão, deixa eu te chamar a responsabilidade. Há uma expectativa sim, eu sei que nós somos seres humanos,
E a gente até fala para as pessoas, olha, você não tem que esperar muito da gente, porque a gente é normal, mas há uma expectativa e é bíblica, que as pessoas esperam que se eu estou no ministério, que eu tenha maturidade. Porque uma das exigências para se estar no ministério é que eu não seja mais neófito, inexperiente. Então, se eu estou no ministério, é exigido sim maturidade minha. Essa conversa fiada que a gente ouve por aí, não olha para mim não, olha para Jesus. Paulo nunca disse isso, a Bíblia não ensina isso. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A Bíblia diz que nós somos cartas escritas e lidas por todos os homens. Nós não somos gravador que a pessoa vai ficar só ouvindo a nossa voz. As pessoas estão fazendo uma leitura da nossa vida. E aí tem crente que diz assim, não me acompanha não quando sou novela. Mas já que crente não vê novela, a gente não fala isso, né? Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, porque há uma expectativa no povo. Essa expectativa é gerada por Deus mesmo. As pessoas precisam de referência, gente. Deixa eu te mostrar o texto que é sobre isso que eu quero falar, Hebreus capítulo 6. Eu vou ser bem breve. Você sabe que o pastor, quando pega o microfone, termina umas 5 vezes o culto. Esse é o último versículo. Tem mais uns 5 últimos versículos aqui, a gente termina. Aleluia. Hebreus no capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 9. Você sabe que o autor de Hebreus está escrevendo para a igreja dos Hebreus. O Espírito Santo tinha a intenção de que essa palavra chegasse para a gente, para a igreja dos nossos dias e para a igreja futura. Mas deixa eu dizer para você algo importante. Chega nesse ponto do capítulo 6 do livro de Hebreus, ele vai tratar com ministros, e eu quero que você pegue essa palavra como bênção para a sua vida. O versículo 9 diz assim: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores, pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira, porque ele vinha corrigindo, tratando de vários assuntos nos capítulos anteriores, mesmo no capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. E deixa eu dizer para você, o amor por Deus é demonstrado no serviço que a gente presta a pessoas. Porque você serve a Deus servindo a pessoas. O negócio da gente é gente. Se você for chamado para o ministério, seu negócio é gente. E sabe, tem gente que diz, olha, mas fulano é muito chato. Mas eu vou dizer para você, igreja é lugar de gente chata. Quem não conhece um crente chato? E a gente já foi crente chato também. Igreja é lugar de gente chata. Ou você vai jogar o chato fora. Ah, isso dá muito trabalho, vai para macumba. Você não vai fazer isso. Você vai ter que abraçar e cuidar. O negócio da gente é gente. Amém. E a gente demonstra esse amor servindo. E veja, a gente não vive de história passada. É isso que o texto está dizendo. A gente serviu e continuamos servindo. Amém. Meu irmão, não desista do serviço que foi confiado em você. Desafio todo mundo tem, mas como diz um livro da irmã Oreta Reagan, o preço não é maior do que a graça de Deus. Aleluia. Tem preço, tem sacrifício, tem desafio, tem diligência. A gente dorme menos do que as pessoas normais. É normal isso, não é errado, mas há uma graça também sobre a vida da gente. E mais, olha o que o texto diz: Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho. Se você ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Por isso devemos ser firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, considerando que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Deus é recompensador daqueles que o buscam. Há uma recompensa, meu irmão, e eu vou lhe dizer, eu sempre faço essa oração ao Senhor. Pai, eu sei que eu estou cuidando dos seus filhos, e enquanto eu cuido dos seus filhos,